que tem será ou se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que não tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, reunimos nesta noite ao redor de sua palavra. Se nós nos encontramos nesta palavra, não tem como nós não nos identificarmos com ela. Porque se somos a palavra manifestada em carne, quando se trata de ler e ouvir a palavra, está falando exatamente a respeito daquilo que somos. Por isso nós oramos nesta noite, que todos nesta audiência sejam ajudados, abençoados, e que o Espírito do Senhor possa nesta noite ter liberdade em tratar conosco, em nos ajudar. Nós queremos render, entregar a nossa vida a Ti, que seja o nosso ouvir, o nosso crer e a nossa presença aqui, a plena manifestação do Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vocês podem sentar. Eu gostaria, se possível, que o ar dessa igreja não fosse ligado enquanto eu não consertasse, porque vai sobrecarregar isso aí. Só o ventilador? Porque nós não terminamos o serviço do ar aqui ainda. Esse ar não está funcionando, funciona muito potente ali. E estou esperando o eletricista terminar o serviço aqui para a gente botar esse ar normal para funcionar. Bem, só isso. Que vou falar nesta noite. Sempre é no momento que vivemos, a profecia de Zacarias, capítulo 14, versículo 7, chamado a luz do entardecer, nós temos certeza absoluta que foi na luz do entardecer, que significa muito pouca luz e muito pouco tempo. Porque é o pôr do sol. E nós tivemos a aparição da nuvem em 3 estados americanos, foi exatamente no pôr do sol e teve uma duração de 28 minutos. Quando o sol se pôs, ela já não estava mais presente. O sol tem muita força num certo espaço do dia. Ele começa a partir das 10 horas e até as 3 da tarde está em sua plenitude. Depois ele começa a não mais emitir calor
e os seus efeitos são menores, porque ele está indo embora. Ele está despedindo daquele dia. Acredito que a mensagem que Deus nos tem enviado, Zacarias 14:7, é a despedida do Senhor da terra. Porque Ele é o sol da justiça, de Malaquias, capítulo 4. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E o fato, a questão de nós termos um tempo de tanto desajuste, desencontros e tanto pouco despertamento e interesse pelas coisas de Deus, porque o Senhor está indo embora. Deus, a glória do Senhor está deixando a terra. Deus está deixando a terra. Conforme Ele vai deixando, então a sua presença é menos, como é o calor do sol no pôr do sol. Ontem eu estava meditando e saí para tomar um pouquinho de sol, era 16 horas, não tinha mais nenhum calor do sol, estava brilhando tudo, mas não tinha mais calor, porque estava terminando o dia. Então nós temos que entender que os nossos dias são dias abreviados, temos de entender que isto não vai melhorar, a condição da igreja espiritual não vai melhorar, a tendência é ficar pior à medida que os dias vão avançando. À medida que os dias vão avançando, à medida que o pecado está crescendo, a perversão está crescendo, exatamente o que acontece é isso, porque as pessoas, o ser humano, ele é tendencioso, ele nasceu, ele carrega isso com ele, de sempre fixar em alguém e tirar de uma geração, tirar de um personagem algo para ele e ele se expor àquilo. Nós só perdemos isto quando é mudado a nossa maneira de ser, é mudado a nossa personalidade. Não que a sua personalidade como homem, mulher, sua natureza é mudada. Quando muda a sua natureza pelo novo nascimento. Então você não precisa copiar ninguém. Você não precisa fazer como as pessoas fazem, porque eu aprendi há muito tempo que nós fazemos aqui na terra como se fazem no céu. Assim nós fazemos aqui. E como o céu é tão diferente da terra, como o céu é tão estranho para a terra, é por isso que nós passamos a ser pessoas estranhas aqui no mundo. Então nós não somos influenciados por nenhuma linha religiosa. Os que são, sofrem muito e têm o seu final amargo. Nós não somos influenciados por nenhum personagem, né? Como temos tantos personagens ali fora, né? Tantos grandes homens lá do passado que viveram o seu dia. Eles foram exatamente aquilo que eles foram.
Tá? Podemos falar de o maior presidente que o mundo já teve, foi Abraham Lincoln. Podemos falar dos maiores que nós encontramos na arquitetura, ou seja, que é Michelangelo, o escultor, na escultura, quer dizer, e tantos grandes personagens. Ninguém vai ser Michelangelo, ninguém vai ser Abraham Lincoln, tá? Eles viveram o seu dia e foram o que eles foram. O grande problema hoje é a débil natureza, a débil personalidade das pessoas, que elas não conseguem viver se não estiver imitando alguém. E quando você passa a imitar alguém, você não vive a sua vida própria, você vive do personagem que você está procurando ser. Isso está muito agregado ao mundo da moda e todas essas coisas por aí. Mas o que vou relatar nessa noite é que, sem dúvida, se Deus está deixando a terra, e eu tenho certeza disso, e tem muita mensagem para substanciar isto, então significa que eu estou deixando a terra. Significa que você está deixando a terra. Está deixando este lugar. Você nasceu aqui e conhece só essas 3 dimensões que você vive. Nós conhecemos só aquilo que é humano. Conhecemos aquilo que é científico. Conhecemos aquilo que é natural, tangível. Nós nunca entramos na esfera espiritual ou sobrenatural. O irmão Brana viveu nesses 2 mundos. Vivia do lado de cá, de repente ele estava do lado de lá. Mas nós vivemos só aqui. Entendeu? Então nós conhecemos só esse mundo aqui. Mas Deus enviou a sua palavra, mostrando que há algo muito incomparável, melhor do que isso aqui. E isso tem que manifestar em nossa vida. Se há um mundo lá fora, se há em uma outra dimensão perfeita, e aquele daquela dimensão passou a viver em mim, eu estou nesse quadrado aqui de 3 dimensões, luz, tempo e matéria, mas aquele mundo sobrenatural eu manifesto através da minha fé. Eu manifesto através da minha vida. Temos que manifestar isto. Vamos pensar num personagem aqui. O profeta diz uma coisa aqui que realmente deixa qualquer pessoa preocupada. Se, por exemplo, ele pregou a mensagem intitulada sobre Sansão. Como é que é o nome da mensagem mesmo? Uma igreja enganada pelo mundo? Não, filho, falando o título da mensagem. Uma igreja enganada pelo mundo, é isso mesmo. Sansão estava fazendo um tipo de uma igreja que foi enganada, de uma igreja que morreu com seu inimigo. Por outro lado, você encontra outro personagem que estava fazendo um tipo, tá? Um outro personagem fazendo um tipo, que era Rebeca. O que ela fez? Quando Eliezer fez uma oração a Deus, para encontrar favor de Deus, para levar aquela moça, que era parente de Isaac, para casar com ela, então ela respondeu a oração de Eliezer, sem que Eliezer falasse com ela. Ela estava identificando com a oração do mensageiro.
aquela que der água para os meus camelos e oferecer a mim também, seja essa a esposa do meu senhor. E ele aproximou da fonte e ela fez isso, deu água para os camelos e deu para Eliezer. Respondeu a oração dele. Aí nós estamos vendo isso com uma absoluta clareza. O que é eleição? Eleição é você fazer aquilo que está no plano de Deus, sem saber que aquilo foi Deus que determinou que você fez. Porque nós não podemos fazer nada, absolutamente nada, se não estiver no plano de Deus. Me pega uma folha assim, está lá no meu escritório, está lá no... Traz para mim aqui, eu tenho algo lá. Mas para aí, vamos lá. Eu falei do personagem. Eu falei que Abraão, lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18, ele teve uma experiência, essa mesmo. Ele teve uma experiência. Ele encontrou com um ser de outra dimensão, na figura de um sacerdote, Melquisedeque. Quando ele encontrou com Melquisedeque, era uma teofania. Cristo estava ali naquela imagem teofânica, sacerdotal, Melquisedeque. Abraão era um homem, que nem Abraão era Abraão ainda. Mas quando Melquisedeque veio ao seu encontro, qual foi a atitude de Abraão diante daquele homem? Qual foi a maneira que ele se comportou diante daquele homem? Então, ele recebeu primeiro aquele homem deu para ele pão e vinho, que deu a palavra e o Espírito, deu pão e vinho. Mas quando ele recebe pão e vinho, ele olhou para trás e viu todo o despojo de guerra, que ele voltou vencedor da guerra. E por isso Melquisedeque foi ao seu encontro. Ele pegou os dízimos dos despojos e entregou a Melquisedeque. Isso que ele fez. E não tem nada que acrescenta isso na Escritura. Ele deu a Melquisedeque. Mas se ele não tivesse a atitude que ele teve e a coragem que ele teve de ir àquela guerra e vencer aqueles reis, sem que ele tivesse uma preparação, porque ele não tinha armas de guerra, ele não era um homem de guerra, ele era um peregrino na terra e tinha 318 pessoas com ele. Ele armou aquelas pessoas com aquilo que ele tinha, tá? E disse: vamos libertar o meu sobrinho que está sendo levado cativo. Ele foi e libertou seu sobrinho, né? Que saiu com ele de Ur. Ia voltando para casa com o seu povo, com a sua gente. Agora, Melquisedeque vem ao seu encontro. Por quê? Abraão não estava no programa dele encontrar com aquele ser. Não estava. Aliás, ele não tinha nem sequer ideia. Mas quando ele surgiu diante de Abraão, ele sabia quem era aquela pessoa. Ele se identificou com aquela pessoa. Por quê? Porque naquele Melquisedeque que conversou com Abraão, que deu pão e vinho para Abraão, lá naquele Melquisedeque, naquele homem, estava a mesma pessoa. Tinha um Abraão em Melquisedeque, que não recebeu aquilo na hora, mas Abraão, o homem mudado, o homem novo, estava naquele homem.
Agora você percebe a maneira que Deus trata com o eleito, é você ver a coisa do outro lado. Abraão olhou para ele e sabia quem ele era, porque ele estava se identificando. Porque ele não podia ser transformado um dia mais tarde de um homem velho para um homem novo, se aquele homem que apareceu a ele, se ele não estivesse nele. Quando o Senhor Jesus Cristo vem a você para te mudar, então você sabe, você tem experiência que houve uma mudança, houve uma transformação. Por que você sabe? Você sabe porque você estava nele. Ele só está agora se manifestando, ele vindo a você para manifestar quem você é. Então nós sabemos com absoluta clareza quem somos. Não somos caçadores de fama, não somos caçadores de religião, não ficamos batendo de porta em porta para ver quem está certo e quem está errado, porque eu sei em quem tenho crido. Disse Paulo, eu sei em quem tenho crido. Olha, você quer ver uma coisa? A gente vai falando e Deus vai mostrando aqui. Você pode abrir a Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 1 de Gálatas, tá? E você pode ler comigo o versículo 15. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne e nem o sangue. Você entendeu a palavra? Não consultei a carne e o sangue. Eu não fui buscar confirmação com ninguém. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Você viu o homem que encontrou com Deus no caminho de Damasco? Quem era aquele homem que encontrou com Paulo no caminho de Damasco? Era o mesmo que tinha encontrado com Abraão. Paulo identificou, aquele pilar de fogo falou com Paulo. E Paulo, não, isso aqui esteve no deserto, com Moisés. Mas antes de estar no deserto com Moisés, ele foi ao encontro de Abraão. Então Paulo se identificou, olha, Abraão encontrou com Melquisedeque, esse pilar de fogo esteve no deserto, agora ele vem falar comigo. Então eu tenho que buscar uma confirmação, se na verdade, isso que eu estou ouvindo, é ele mesmo. Saulo, Saulo, quem é Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues? Então diz, eu não consultei ninguém, porque ele tinha convicção de que aquele que veio a ele era o próprio Senhor. A igreja eleita, a noiva de Jesus Cristo, ela tem convicção que ela teve um encontro com Deus. Ela teve o encontro da palavra, porque a palavra que estava nela, o genes de vida, se identificou com a mensagem. O genes de vida que estava em ti se identificou com a palavra quando veio a você. Então não precisa correr para lá e para cá, se desesperar, porque se você tiver que perder o rápido, você já perdeu mesmo. Agora, deixa eu abrir aqui. O terceiro selo, 183. A noiva ainda não teve um reavivamento. Aqui, bem no terceiro selo.
Aí ela não teve nenhum reavivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Ele disse: estamos esperando por ele agora. Estamos esperando, é necessário aqueles 7 trovões desconhecidos lá atrás para despertá-la novamente. Veja, ele enviará, ele prometeu. No 3º selo, ele diz: não tem havido nenhum avivamento enquanto não soar os 7 trovões. E estava soando exatamente ali, porque trovão e selo são coisas diferentes. Trovão é quando abre o mistério. Selos é quando o mistério é revelado. Entendeu? Trovejou, sacudiu tudo. E logo vem então um mistério revelado. Selo é mistério, trovão é que rompe. Faz o rompimento daquele mistério e os selos abertos revelam aquele mistério. E esse mistério revelado trará fé para o arrebatamento e trará avivamento para a noiva. Agora, é absolutamente claro que este avivamento está presente. Gente, 63 para 2003, o que nós estamos esperando? Que esses trovões ainda vão sacudir? Que esses trovões não vieram nos dias da voz do 7º anjo? Ou esses trovões soaram e os selos foram abertos? Aí que veio, que o profeta fala que a 3ª puxada é tão sagrada que ele tinha temor de tocar no assunto. Porque essa 3ª etapa é para indivíduo. Conforme nós vemos uma igreja que adora em espírito e em verdade, conforme vemos crentes posicionados, e ninguém pode arrancar isso deles, porque eles estão convictos do que eles têm recebido, a maneira que eles têm crido, ninguém pode movê-los. E tem outros que vacilam de um lado para o outro, de um lado para o outro, é sempre inconstante. Qual é o problema? Qual é o problema? Qual foi o problema com Paulo? Ele teve que confirmar com alguém que aquele do caminho de Damasco era o Senhor? Qual foi o problema com Abraão? Melquisedeque não foi a Ló, foi Abraão. Qual era o problema com Abraão? Nenhum. Ele sabia que aquela pessoa tinha vindo de um país que ele não conhecia. Ele sabia que aquela pessoa estava identificando-se com ele. Quando deu pão e vinho, ele se identificou. Se ele me deu pão, ele deu vinho, então tem algo que se identifica comigo. E logo em seguida, mais tarde, Abraão teve um encontro com ele, não mais na pessoa de uma teofania de Melquisedeque, mas Abraão falou com o homem, sentou com o homem e disse: vamos servir aqui esta novilha cevada, vamos servir bolo para eles. Por quê? Porque ele chegou na casa de Abraão no cair da tarde, ele comeu, ele bebeu com Abraão, e estava atento para Sodoma, olhando para aquele lado, e aquilo chamou a atenção de Abraão, porque diz: eu não vou esconder de você que eu vou fazer, Abraão.
porque você é um eleito. Então Deus não esconde os seus mistérios dos eleitos. E quanto mais ele vai recebendo, mais ele quer. Quanto mais Deus envia, mais ele abraça aquilo. Ele não para. Não há nenhuma circunstância em nossa vida que faça um eleito parar. Não há, não tem como, é impossível. Para parar um eleito, você tinha que parar Deus, porque Deus está movendo nele. E é por isso que ele falou assim: não vou esconder, olha, eu vou queimar aquilo ali. Noé, eu afundei, eu submergi nas águas, e aqui eu vou queimar. Essas duas coisas estão juntas hoje: Sodoma e dias de Noé. Dias de Noé, veja bem, que Deus desanimou da terra. Usar a palavra desânimo. Não tinha um justo na terra. Tinha um Noé só. Era 2000 anos de civilização. Hoje nós temos 6000 anos, um pouco mais de civilização. E Deus afastou. Pegou a sua semente, pôs dentro da arca, fechou a arca e não escapou ninguém. Ele vai lá em Sodoma, tira Ló para formar um tipo da igreja morna, fria, nécia. Só para formar um tipo, ele tira o Ló de lá e queima Sodoma. Então Abraão sabia que algo estranho ia acontecer no dia seguinte, quando Deus fez com que enxofre chovesse sobre a terra e queimasse todo aquele reino, destruísse aquilo. Abraão estava sabendo. Por quê? Porque Jeová agora foi na casa de Abraão em carne e osso e comeu com ele. Isso nos traz uma clara e uma absoluta revelação que novamente esta cena está em pleno acontecimento. Deus tem manifestado em carne, Deus tem mostrado o Armagedon daqui uns dias, Deus tem apontado exatamente os ais e as pragas que irão cair do outro lado. Não vai cair aquelas pragas de Apocalipse capítulo 9. Nós podíamos ler inteirinho aquele capítulo agora. Capítulo 9 acontece depois do arrebatamento. Quando a igreja for arrebatada, aonde vai acontecer que o Senhor disse de Mateus 25, haverá pranto a ranger de dentes. Está logo ali. Porque ninguém vai chorar. Ninguém vai chorar se não conheceu a mensagem, gente. Se não conheceu o livramento, o canal de livramento, só vai lamentar porque, olha, eu estive 30, 40 anos ouvindo esta mensagem e não recebi nada. Agora eu fiquei. É tempo então de ser queimado. É tempo então de ser perseguido pela besta. É tempo de juízo. E não tem via de escape, não tem nada que possa livrar. É juízo. Então diz: fui virgem nécia, eu fui nécio, eu ouvi e nunca fiquei convencido que aquilo ia acontecer logo comigo, mas vai acontecer, sem dúvida que vai acontecer. E como vai acontecer de Deus também levar a igreja daqui,
levar a noiva daqui. Haverá um arrebatamento. Esses são os dias de Sodoma e Gomorra. Esses são os dias de Jeová em carne de novo. Esse é o tempo, sim, que nós chegamos agora, da nossa mudança. De um velho homem para um novo homem. De uma mulher velha para uma mulher velha. De um mundo velho para um mundo novo e perfeito. Amém. Agora, deixa eu entrar nisso aqui, que eu falei que ia ler e não li. Isso me chamou muita atenção. Já li isso aqui muitas vezes. Sempre estou lendo este arauto de sua vinda aqui nas manchetes. Necessitamos que um profeta retorne. Necessitamos que um profeta retorne. E suponho que quando retornar, não saberão nada a respeito. Apenas isso mesmo. Sempre foi assim. Veja, necessitamos disso. Só falam disso. Necessitamos que retorne um profeta que traga a palavra do Senhor destemido. Cremos que a Bíblia prometeu isso. E era o administrador do irmão Branham, chamado irmão Moore, lá da igreja de Louisiana, Estados Unidos. Andava com o profeta, administrador do profeta, comia com o profeta, via os sinais, via a luz bendita na audiência, via o pilar de fogo, estava esperando por um profeta. Escuta, se o pilar de fogo apareceu, o que essa pessoa pode interpretar? Ele não viria numa pessoa que não fosse um profeta, como ele veio para Moisés, veio para o irmão Branham e veio para Paulo. O pilar de fogo só vem quando tem um profeta na terra. E ele estava esperando. O que eu concluí disso é o que está acontecendo agora. Entendeu? O que o irmão Moore estava perguntando para o irmão Branham, ele era dono de um jornal cristão de cura, e ele anunciava isso no jornal, que eu acabei de ler aqui. Então, as pessoas estão procurando por um arrebatamento. As pessoas estão procurando por um avivamento. E se eu disser que eu posso apontar na mensagem que ele está aqui? Ah, mas se tivesse, está todo mundo aqui na igreja pulando, gritando. Esse não. Não será uma manifestação pública. Isso está com o eleito. Agora, esta convicção de você ser um eleito é algo que transcende, passa muito além da sua imaginação. Não é uma imaginação, não é ser um guardador de uma ordem ou imaginário. Não, esta convicção desce na sua alma e ninguém pode arrancar aquilo dali, tá? Porque quando o Senhor disse, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, não foi Pedro que falou aquilo, o Pai que estava no céu tinha revelado. Quando essa revelação vem, então não é você que recebeu, Deus enviou aquilo na sua alma, e ninguém vai te afastar daquilo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Isso está acontecendo agora, agora mesmo. Vou ler mais. Quer ver? Tem uma coisa aqui muito sugestiva. A glória de Deus está deixando a terra. Tinha só Noé, tinha um Abraão, tinha um Moisés, tinha um Elias.
Tá? Você tem que estar identificado com eles, com Abraão, com Noé, com Moisés, com Elias, com Rebeca. Nós temos que estar identificado com esta gente. Rebeca não estava preparando um grande banquete para receber o homem que conduziria ela ao seu esposo. Ela nem sabia quem era aquele homem. E aquilo veio a ela respondeu exatamente, ela estava predestinada para dar água para os camelos. Ela estava predestinada para dar água para Eliezer. Você está predestinado para dar água a esta mensagem. Veja bem, a era de Éfeso, primeiro é 81, tá? Muito bem. Agora, qual era o clima espiritual da igreja? Ela tinha deixado o seu primeiro amor, lá na primeira era. Deixando o seu primeiro amor da palavra de Deus, foi-nos revelado como tendo caído de sua origem, que era Pentecostes. Em inglês, claro, isto quer dizer que esta igreja estava em perigo de ser despojada da liderança do Espírito Santo, o controle do Espírito Santo. Foi isto mesmo o que aconteceu depois que Moisés conduziu Israel para fora do Egito. O plano de Deus era conduzi-los pela coluna de fogo, elocução profética, milagres e sinais e maravilhas dadas por Deus. Isto era para ser executado por homens selecionados por Deus, executados por homens selecionados por Deus, ordenados por Deus, equipados por Deus, enviados por Deus. Com todo o acampamento sendo dominado pelo Espírito Santo. Eles receberam-se e quiseram o estabelecimento de regras e credos pelos quais se pautaram. Depois eles quiseram um rei. Depois eles quiseram ser exatamente como o mundo. E se enveredaram pela apostasia completa, pelo esquecimento. Foi assim que começou a primeira dispensação da igreja. E foi piorando cada vez mais, até que o Espírito Santo foi completamente rejeitado e Deus teve que destruir o povo. Teve um êxodo. Eu estive fazendo umas contas aí, é temerária. Moisés ficou 40 anos no Egito, ficou mais 40 no deserto. Jesus veio 33 anos mais tarde, a igreja foi cheia do Espírito Santo. No Rio Ohio foi a presença literal do Senhor, literal. Em 33 para 63, tem 30 anos. 30 anos mais tarde, Deus abre a sua palavra, partindo do Rio Ohio até 63. Você pega 63 e calcula 2003 no ano que passou. Por isso
que a igreja está em pedaços. Quando Noé entrou na arca, o mundo estava em pedaços. Quando Abraão recebeu o Elohim, Sodoma estava prontinha para queima. Então, será que foi com Abraão? Será que foi com o povo de Israel? E com a gente não é assim. Nós somos tratados diferentes. Tem uma pauta diferente para nós. 33 anos e 50 dias o Pentecoste caiu. 37 anos depois do Pentecostes, Deus destruiu Jerusalém através de Tito. Foi o ano 70. 37 anos mais tarde, Deus destruiu aquele povo que não creu. Os que saíram do Egito foram destruídos no deserto, por quê? Não creram. Isso é dramático? Então muda a Bíblia para mim, por favor. Aquele povo entrou na terra ou morreu no deserto? Aquele povo que rejeitou a palavra e blasfemou até do Espírito Santo quando eles falaram que estavam embriagados, que eram 9 horas da manhã, morreram. Teve a morte mais cruel que um ser humano pode ter. 2 anos ficaram sitiados. Ninguém comeu, ninguém bebeu. Comeram a erva que tinha na cidade, comeram os filhos cozidos para cumprir a profecia de Jeremias, e Tito entrou lá e matou a todos. Quando que a mensagem foi rejeitada? Quando os selos foram abertos em 63, quantos anos faz da rejeição? Nós estamos vendo o mundo acumulando pecado dia após dia. Estamos vendo as pessoas se pervertendo dia após dia. É uma coisa desenfreada. E nós esperamos criar nossos filhos, casar nossos filhos e cuidar dos netos. Se você pensa assim. Agora, aonde quero chegar nessa noite com isso? Você vê que Deus destruiu essa igreja também, acabei de ler aqui. Essa igreja que depois do Espírito Santo, pôs o Espírito Santo para fora. Agora, a pergunta é essa: que situação hoje encontra o povo que diz que crê na mensagem? Como que eles estão? Pastor, faz tantos anos que você fala a mesma coisa. Se você me ouvir, você vai ouvir sempre eu falar a mesma coisa. Estamos cansados de ver falar em arrebatamento. Estamos cansados de ver falar em tribulação, da abertura da palavra, da abertura dos selos, que Deus enviou um profeta. Está cansado? Porque você não faz parte do reino de Deus. Porque o reino de Deus não dá canseira em ninguém. Agora diz o profeta: vê você como foi. Começou na primeira igreja, Éfeso, foi chamada de Atos e logo chegou a ser uma doutrina, chegou a ser a norma e regra inflexível. Finalmente dominou e Deus foi lançado a um lado. Começou tão pequeno, tão quietamente, tão pacificamente, parecia ser algo bom, algo puro. Então se apoderou como uma serpente Piton. Ela aperta até expulsar a própria vida. E apoderou, e como uma serpente, ou seja, expulsa a própria vida para matar toda a espiritualidade da igreja. Esta falsa vinha é sutil, é como um anjo de luz até que se apodera de alguém,
Agora eu quero dizer-lhes, creio em liderança, porém não na liderança do homem. Eu creio na liderança do Espírito Santo por meio da palavra. Também creio que Deus tem posto homens na igreja, homens que têm dons do Espírito, os quais manterão a ordem na igreja. Creio nisso. Também creio que a igreja é governada por homens que Deus envia para tomar a responsabilidade, mas este governo é através da palavra. Assim, em realidade, não são homens governando diretamente, mas por meio do Espírito de Deus, porque a palavra e o Espírito são um. Agora, vejam isto aqui. Vou tomar o texto inteiro. O profeta diz assim, a paciência de Deus acabou. Noé manifestou a paciência de Deus 120 anos. Moisés, quando foi desafiado, que o povo construiu um bezerro de ouro, ele teve paciência e orar a Deus para perdoar aquele povo. Jó tinha a paciência de Deus nele. Ter paciência é saber esperar a hora que Deus vai manifestar. Nunca avançar, nunca se precipitar. Eu ia ler Apocalipse 9, mas vou omitir. Agora, o profeta diz, do trono saíram relâmpagos, trovões, vozes, e ali havia 7 lâmpadas de fogo. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus, refletindo luz de Deus na igreja diretamente do trono de Deus. Você vai entender por que eu li. Porque eu li aquela escritura ali, também está em São Mateus 25 e 29, aquela mesma escritura lá. Não através de um seminário, não através de um bispo, mas do trono de Deus, através da revelação do poder de sua ressurreição, fazendo o mesmo ontem e eternamente, aquelas 7 estrelas ali refletindo aquela luz, a luz da Shekinah, da glória da Shekinah, do Santo dos Santos, 7 lâmpadas em fogo, colocadas no topo daqueles castiçais, refletindo a sua luz, suas cores, do seu poder, da sua ressurreição diretamente para a igreja. Você sabia que na era de Éfeso, eles chegaram a um ponto que eles colocaram de volta o ritual araônico? O homem você tinha que ir ao bispo, para o bispo receber a sua causa e interceder por você. Então Deus não suportou aquilo mais. Então voltou o ritual araônico, porque lá no Antigo Testamento você não podia ir a Deus. Tá? Você pegava um cordeiro, ou uma pomba, um animal de sacrifício, representando Cristo, e dava para o sacerdote, correto? E o sacerdote pegava aquele animal e sacrificava aquele animal, e com o sangue daquele animal, você aproximava de Deus através do sacerdote. Você colocava a mão na cabeça da ovelha e o sacerdote degolava a ovelha. E quando aquela ovelha, a vida ia esvaindo dela, o sangue jorrando, o sacerdote
devolvia você para sua casa com o seu pecado perdoado durante aquele período. Mas depois você tinha que voltar e repetir o mesmo sacrifício. Está lá em Hebreus 10. Que os mesmos sacrifícios não podem aperfeiçoar. Mas ele veio e fez um sacrifício de uma vez por todas. Mas quando veio o Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote, a ovelha real, tá? Ele parou por todos e morreu por todos. Então não precisava mais esses rituais de você ir ao sacerdote e o sacerdote sacrificar aquele animal, interceder por você e perdoar os seus pecados. Tinha 7 lâmpadas ardendo ali, representando as 7 eras da igreja. Entenderam? Então você chegava diante das 7 lâmpadas, diante daqueles 7 castiçais, 7 lâmpadas ali. Então você chegava até nas eras, e tinha um sacerdote ali que recebia o seu sacrifício. Quando o Senhor Jesus morreu, então aquilo foi completamente, totalmente, definitivamente abolido. Estava Deus fazendo uma sombra, um tipo, tá? Que quando a palavra fosse aberta, na hora final, no tempo final, você entraria no lugar santíssimo. O que é entrar no lugar santíssimo? É o lugar santíssimo vindo a você. Não é que você vai passar debaixo das 7 lâmpadas e vai romper o 3º véu, entrar onde está a arca da aliança, onde está ali o vaso de ouro e o pilar de fogo pendido em cima da arca, atrás do véu. Não, isso eram símbolos e tipos. Hoje você entra na presença de Deus, Ele vem e te batiza na alma com o Espírito Santo. Então agora o lugar santíssimo não é mais atrás do véu, é atrás deste véu. É aqui neste véu que está o lugar santíssimo. É daqui que ele fala, é daqui que sai o pilar de fogo, é daqui que brilha as 7 estrelas, é daqui que estão os 7 castiçais, é aqui que está o maná, é aqui que está o azeite, é aqui que está a intercessão, é aqui que está a glória da Shekinah, atrás do véu, deste véu de carne mortal. Amém. Que mudança! Posso estar falando grego? Pensou nisto? A grandeza disto? Ou você é esse lugar, ou vai ser queimado. Não tem alternativa. O momento mais dramático da história a igreja vive hoje. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê compreensão, que possamos viver esta palavra, que possamos amar esta palavra, dar a vida por ela. Estamos em um tempo muito terrível, mas é o mais glorioso da história. Nós estamos a um passo do novo corpo, nós estamos a um passo daquela orla celestial, nós estamos a um passo de ver a face do Senhor, um passo para ver a face do Divino Mestre, estamos a um passo para entrar na eternidade e o mortal terminar definitivamente. O mortal será absorvido pela imortalidade. Que Deus ajude as pessoas a acordar e ver a grandeza que é esta mensagem. Os mensageiros das eras não entraram neste lugar. As 7 eras não entrou neste lugar, porque ela estava enquadrada no tipo e na sombra. Ela tinha que ficar na luz dos castiçais. Mas quando Deus vem,
O mesmo Deus, não pensa que William Branham fez o que fez. Deus veio fazer através do seu profeta. Deus veio abrir a palavra. E para confirmar, lá em Houston, naquele dia, lá estava o pilar de fogo pendido e acompanhou o William Branham a vida inteira. E aquele pilar de fogo acompanhou Israel toda a sua trajetória no deserto, mas quando eles entraram na terra, não tinha mais pilar de fogo. Tinha um homem lá chamado Josué, que representava o Espírito Santo. Chegamos a um tempo agora que não aparece mais o pilar de fogo, porque entramos na terra e estamos comendo do fruto da terra, comendo da palavra, comendo daquilo que nós semeamos, que nós plantamos, comendo do fruto da terra, do trigo da terra. É por isso, porque se tivesse um profeta na terra, o pilar de fogo vinha e pendia sobre ele. Mas o que está aqui na terra hoje é o corpo de Cristo. É o corpo dele, tá? Onde ele fez morada. Ele deu pão e vinho para Abraão. Ele mudou o corpo de Abraão, mas ele não pôde entrar em Abraão. Ele deu os desafios e desafios para Jacó. E Jacó, tendo eleição, ele estava fazendo aquilo pela eleição. Jacó atravessou o vale pela eleição. Jacó casou com a... Oh Deus! Leia foi a primeira mulher que não quis, casou com Raquel. Casou com Raquel pela eleição. Teve um José, teve um Benjamim. 2 filhos legítimos de Jacó é José e Benjamim. Os demais são das concubinas, das mulheres. Vejam bem, ele não sabia o que significava atravessar o vale. O que era lutar com o anjo do outro lado? O que era enfrentar o inimigo? E quando ele dormiu lá no deserto, que ele acordou e viu a escada que subia no céu, e os anjos subiam e desciam, ele chamou Betel, casa de Deus, e ungiu aquela pedra e tornou-se uma cidade. Ele não sabia. Mas ele, sendo uma sombra, um tipo que tinha que vir para nós, Jacó fez aquilo. Todo crente tem que atravessar um vale se quiser nascer de novo. Todo crente tem uma jornada como teve Jacó. Tem as lutas que Jacó teve. Até que um dia Deus disse: olha, vou tirar esse nome feio. Vou mudar esse nome horrível que você herdou, Jacó, quer dizer suplantador, trapaceiro. Olha, você agora é um príncipe. Porque você foi corajoso e lutou comigo. Você tem lutado com Deus, me deu o Espírito Santo, me deu essa nova vida. Senhor, faz de mim um santuário. Lembra do hino? Faz de mim, Senhor, um santuário, puro e santo e verdadeiro. É isso? Tem lutado com Deus? Ou você é um gado? A palavra chama parvo, que não está nem aí. Chegamos lá na glória da Shekinah, entramos atrás do véu. Deus não vai perder essa coisa aqui não. Deus não vai perder esse homem. Deus não vai perder essa mulher. Deus não vai te perder. Ele vai te levar para casa. Ele vai te pôr na glória dele. Sim, ele vai te dar o corpo que você tem, está lá te esperando. Você não irá se perder. Tenha esta convicção, por favor. Mas mostre que você é convicto. Lute por esta causa. Vamos lá. Aqui está uma coisa. E ele seguia adiante. Adiante começava
Estes animais, vai falar de Ezequiel, que eu vou pular isso aqui. Vai entrar lá, o que João viu, Apocalipse 4, foi o que Ezequiel viu no capítulo 1. Mas aqui está uma coisa. Como temos visto, isso que prendeu minha atenção quando eu estava fazendo uma leitura da era da igreja o terceiro selo, lá no parágrafo 195. Me chamou muito minha atenção isto. Foi quando eu escrevi isso. A glória de Deus está deixando a terra. Quem tem, será dado. Quem não tem, até o que tem, será tirado. A adoção virá com o fechamento da igreja. A igreja vai fechar, vai haver uma proibição para vir a adoção. Aquele que está na igreja, não na mensagem, aquele que está na igreja e não na palavra, vai tirar o que ele tem. Ele tinha só igreja, até o que ele tinha vai ser tirado. Aquele que está na mensagem, mas nunca a mensagem esteve nele, esse que vai ser tirado. O que ele tem vai ser tirado. Aqui ele diz, a escolha de Deus, preste bem atenção nisso, a escolha de Deus está em nossa decisão. A escolha de Deus está em nossa decisão. A escolha de Deus é que nos leva à separação, quando Cristo foi revelado em mim. Quando Cristo foi revelado em mim, todas as decisões que eu tomei, Deus já tinha decidido. Todas as decisões que você... Ô mocinho, olha para mim aqui, ó. Você está bem, viu? Estaria pior. Todas as decisões que eu tomei, Deus já tinha tomado por mim. Eu só estou seguindo o que Ele fez. Assim eu eleito. Isto é eleição. Eleição não é você tomando decisão, é Deus decidindo. Agora veja. Agora, ouça atentamente. Então a glória da Shekinah se foi daquele trono de misericórdia um dia e se estabeleceu no outro tabernáculo. A glória da Shekinah ficava atrás do véu. Presta atenção. E um homem designado por Deus, eleito por Deus, consagrado por Deus, tinha essa prerrogativa de entrar lá e ver a glória, que era o sumo sacerdote. O pai nunca julga. O pai a ninguém julga, mas ele entregou todo o julgamento ao filho. O tribunal de Deus, que está aqui nesta noite, nesse púlpito. Vocês falam contra mim, Jesus falando. Isso vos será perdoado. Falar outro que está vindo, outro propiciatório, você pode falar contra o Filho do Homem. Eu vos perdoarei, mas um dia o Espírito Santo virá para habitar no coração das pessoas. Uma palavra contra ele nunca vos será perdoada. Preste atenção. Preste atenção. Nos dias de Arão, tinha perdão. Levava o cordeiro, levava o sacrifício. Nos dias de Cristo, tinha perdão. Mas um dia ele vai mudar o trono e vai vir dentro do homem. Aí acabou o perdão. Você perdoou em Cristo, perdoou em Moisés, mas hoje não.
porque hoje ele está no homem. Um trono lá, outro trono em Cristo e o último trono aqui. Tem gente viajando, hein? Estou lendo aqui, ó, Apocalipse capítulo 4, segunda parte. Tem gente viajando para o tormento. Agora diz, isto continua ficando, aqui que está a coisa. Que Deus me guarde de qualquer pensamento que não venha dele. Você, como mortal, é impossível você ter um pensamento perfeito. Porque aqui é o lugar de batalha. Aqui é um campo de batalha. Você está pensando. O que você vai fazer com o seu pensamento? Pensamento é pensamento. Mas quando aquele pensamento entra em ação, aí complica tudo. Isto continua ficando mais severo o tempo todo. O julgamento, porque Deus continuamente está se desgastando. O profeta diz que Deus está se desgastando a sua paciência, tentando levar os pecadores até Ele, para se reconciliarem. Primeiro ele estava nos céus, acima, brilhando nas estrelas. Em segundo lugar, ele estava na terra, brilhando através da glória da Shekinah. Abraão viu essa glória, Moisés viu essa glória acompanhou o ministério do Mont Blanc na vida inteira. Aquele fogo era a glória da Shekinah. As grandes audiências via a glória da Shekinah, a luz pendida no meio da audiência. Depois ele veio e foi feito carne, habitou no nosso meio, continuou desgastando sua paciência. Então, foi feito carne, habitou no nosso meio, continuou desgastando sua paciência. Então ele redimiu o homem. Então ele agora redimiu o homem. Através de seu sangue, entrou em sua igreja na forma do Espírito Santo. Falar contra aquilo é uma coisa consumada, acabada. Então, por todos os caminhos que Deus passou no seu trono, ele veio desgastando, mas tinha um caminho. Tinha uma chance. Aqui terminou. Agora você pode ver de onde está vindo a agitação. Estamos em um tempo que eles não se dão conta. Que eles não se dão conta. O povo não pode compreender o que isto significa. Olha, eu tenho tanta certeza comigo que uma minoria está entendendo a mensagem. Que é desesperador. Agora deixe-me tornar esta coisinha. Aqui, ele está fazendo um desenho na lousa. Aí o profeta diz, agora, o que é o homem? O homem, ele é um ser trino. Carne, espírito e alma. Tá? Isso é o homem. Então, se você ler isso aqui de uma maneira fria, você vai ver que é uma boa leitura, um bom ensinamento, mas é só uma teologia. Mas escute bem, vou terminar aqui meu discurso. Agora, o que é o homem? Ele é um ser trino. Corpo, alma e espírito. Ou corpo, espírito e alma. Quantos sabem disto? A aproximação de Deus. Aproximação de Deus. Deus, primeira coisa que ele fez aqui, ó. Você ouviu a voz dele aqui. Ouvido, cérebro. Depois,
Ele vai entrar onde? No seu espírito. Aqui você tem um julgamento, no espírito você tem outro julgamento, mas ele desce para um terceiro lugar definitivo, que é a alma. Você entendeu por que não tem mais jeito? Porque chegou na alma. Terminou. Entrou na alma, você está selado para a vida eterna e terminou ali. Tá? E diz, observe a aproximação de Deus. O que é seu coração? Você recorda da minha mensagem? Escolheu Deus o coração de um homem para sua torre de controle? Ou o diabo escolhe a sua cabeça para a torre de controle? Ele lhe faz ver coisas, olha através dos seus olhos, mas mesmo assim, Deus em seu coração lhe faz crer nas coisas que ele não pode ver. Bem, Deus está em seu coração, e no coração do homem está o trono de Deus. Você compreendeu? Deus faz o seu trono no coração do homem. Agora, eu vou parar aqui, tem mais uma coisa para frente aqui. Mas eu vou dizer, primeiro, que você pode compreender, ele trabalha na mente, depois vem para o espírito e entra na alma. Então Deus trabalha no homem em 3 etapas. Na última, Deus terminou. O que Deus fez com você é isso. Deus terminou a obra. Está encerrado. Aonde ele entrou? Na alma. Não tem mais caminho para frente, porque a alma é o gens de Deus aqui na terra, e esta alma foi redimida. Ele limpou esta alma, e a alma esperava por esta glória, por esta palavra, por esta mensagem, até que um dia esta mensagem ela veio ecoando do céu, veio descendo durante as eras, veio descendo e chegou aqui, e nessa última hora esta mensagem ancora nesse terceiro trono, que é a sua alma, e Deus ali encerra o assunto, e você está selado para o destino eterno, quando ele entra na alma. Na mente você é um religioso, no espírito você ainda é religioso, na alma você não é mais religioso, na alma você é parte de Deus. Na alma você é parte de Deus. Você percebe que ele falou de 2 tronos, e o terceiro não tem mais apelação, não tem mais recurso, porque Deus terminou. Ele redimiu esta alma, ele limpou esta alma, os genes dele, Deus estava ali, esperando por aquilo, e Deus sabia, o agricultor, o semeador sabe que semente ele pôs ali, ele sabe que vai nascer ali, não é carrapicho não, e Deus sabia que semente você é, o que ele ia pôr ali dentro. O que ele faz? Quando chega a hora exata de semear esta terra, ele vem e chama você para fora, você se manifesta como homem, como uma mulher. Deus, aqui está ele, está a minha criação, está a minha palavra, vou tratar com ele, vou tratar com ela, como tratou com Abraão, tratou com Isaac, tratou com Jacó, como tratou com Paulo, tratou com o irmão Brana. Ele veio e tratou comigo, tratou com você, eu vou tratar com eles agora, vou pôr a minha vida na alma deles, e terminou o assunto, amém? Eles são meus. Aleluia. E quando ele entra na sua alma, você se torna o trono de Deus. E Deus não fala de outro lugar a não ser do seu trono. Pode ser analfabeto, pode ser o que você pensar. Pode ser letrado, ter doutorado, PhD, rico ou pobre, miserável, não importa. Se ele está ali, Deus tem uma voz. João foi uma voz. Paulo foi uma voz. Moisés foi uma voz. O profeta foi a voz do 7º anjo.
Tudo isso veio ao longo do tempo. Todas essas vozes é Deus. Entrou no eleito. Você é portador de todas as vozes de toda esta Bíblia. Amém. Deus abençoe em nome do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé. Eu lhes digo que não terminei, porque eu vou deixar para domingo de manhã, aqui, um assunto muito pertinente, sobre o Espírito. Você já viu falar, o profeta falar, que o diabo tentou matar Moisés, o diabo tentou matar o Senhor Jesus Cristo, e não deu jeito não. Mas chegou um tempo que o diabo disse, não vou matar ele, mas ninguém não. Eu vou unir essa gente. Então, Roma nunca deixou de ser Roma. Nunca teve tão forte como hoje. O mundo todo hoje é romano. Aí o profeta fala aqui que nossos filhos casariam com católicos para romper do outro lado. Então você tem que ir lá diante do batinudo, né? Não é isso. É o espírito romano na pessoa. E você só está livre do espírito romano se receber o Espírito Santo. Senão você não está livre. Vou falar domingo sobre isso. Senhor Deus,